Salmo 98. A justiça do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos, cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Deus é assim mesmo, Ele sempre faz maravilhas. E dentre as maravilhas de Deus, com certeza, a mais extraordinária é a obra de Cristo, a salvação que nós temos em Cristo, pela sua obra, né? Tão extraordinária na cruz. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração de louvor, de adoração a esse Deus, porque Ele tem feito maravilhas. Para essa oração eu convido nosso irmão José de Arimateia, que nos dirija a Deus numa oração com esse teor de louvor, de agradecimento, né, ao nosso Deus maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui reunidos unicamente para adorar o Senhor. Porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor se preocupa conosco, e nós sabemos que somos o pessoal mais feliz da terra por causa do Senhor, por causa do cuidado que o Senhor tem conosco. Neste momento, receba, Senhor, nossa adoração, e que nós possamos também ouvir a Tua palavra e sair daqui diferente do que entramos, sair daqui com alegria, com o coração cheio de amor e de paz, através do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, nós vamos cantar um hino, já tem um tempo que a gente não canta, o hino 334 do nosso hinário, que é um hino que fala da conversão. E hoje nós temos a alegria na nossa igreja de receber uma família aqui como membros da nossa igreja. Nós conversamos com os nossos irmãos pela manhã, o conselho reuniu, examinamos os nossos irmãos, né? O César, a Lucinéia, o Miguel e a Milena. Então é uma família querida nossa que está se tornando membros da igreja presbiteriana de Bom Sucesso. Então uma alegria muito grande para a nossa igreja, né, receber os irmãos. Então a gente vai cantar esse hino. E depois que nós cantarmos esse hino, a gente convida a família a vir à frente, que nós vamos fazer umas perguntas para o casal, né? A Lucinéia e o César, e vamos proceder o batismo e depois vamos batizar os meninos também, né? Então o hino 334, conversão. Quem puder nos ajudar a cantar com o microfone, né? Em cegueira eu andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e agora seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Nós convidamos o César com a Lucinéia e os meninos a virem aqui. Família bonita, louvado seja Deus, né? Então nós temos aqui, irmãos, uma instrução bíblica, né, para vocês, e algumas perguntas que a gente sempre faz nessas oportunidades. Então, nosso manual fala assim, ó: nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também ensina: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto como pela graça de Deus vocês se encontram resolvidos a unir-se aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, exorto-os a que respondam com sinceridade às perguntas que passo a fazer-lhes. Então nós temos algumas perguntas. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis,
o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida, vocês creem nisso? Vocês confessam que as Escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamentos são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês confessam? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza vocês são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Confessam? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que lhe pede? Vocês estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele lhes proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Estão dispostos? E vocês prometem mais que, como membros desta igreja, se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às sagradas Escrituras? Prometem? A profissão de fé e as solenes promessas que vocês acabam de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o único Deus de vocês e vocês prometem pertencer tão somente a Ele. No batismo, Deus lhes dá um símbolo desta santa aliança. A água do batismo não pode lavar os seus corpos e muito menos as suas almas. É um símbolo e por isso devem entender claramente a sua significação, que é a lavagem do pecado e nossa união com Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento para ser de nossa parte um meio de professar a sua religião e da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Nós vamos orar agora e depois nós vamos proceder o batismo. Ó Pai eterno e onipotente, nós te louvamos pela promessa de perdão e santificação que nos fazes pela morte de Jesus Cristo, teu bendito Filho, e te rogamos que confirmes e seles estas graças aos teus servos que aqui se acham, a fim de que recebam o sacramento de iniciação em tua igreja visível, o santo batismo. E agora que eles se consagram a ti, recebe-os debaixo da sua proteção, sê o seu Deus e Salvador. Perdoa-lhes os pecados, santifica-os pelo Santo Espírito, acompanha com a tua bênção o sacramento do batismo que lhes vai ser ministrado em teu nome, batizando-os tu mesmo com o batismo do Espírito.
Tudo isso te pedimos pela mediação de Cristo nosso Senhor. Amém. Seja sempre amparada pela tua companhia, pela tua proteção, pela tua força, porque eles vão encontrar momentos difíceis nessa caminhada. Que eles possam achar em nós, a tua igreja, verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo, uma família, para auxiliar-nos nessa corrida cristã até o final. Eles aumentam de graça, fortaleça-os para que eles sejam fiéis nessa corrida até a morte, até aquele dia em que haverão de estar junto com o Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Bom, agora que vocês já receberam o batismo e professaram a fé, nós vamos fazer umas perguntas para vocês, porque agora vocês vão batizar os seus filhos. Então, temos algumas perguntas também para vocês, como pais que apresentam os filhos, né, para receberem o batismo. É seu desejo, é desejo de vocês consagrar a Deus seus filhos através do batismo? Por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o de sua posteridade, e as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Vemos, pois, que o nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu da nossa posteridade. E embora os filhos dos crentes pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude deste pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, com que na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nessa relação, dando-lhes a bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus, quando Jesus se referiu às crianças. E agora que Deus concede a vocês o grande privilégio de lhes dedicar estes seus filhos, exorto-os a que declarem a sua fé e reconheçam solenemente os deveres que vocês têm para com Deus e para com a igreja em referência aos seus filhos. Então, mais algumas perguntas para vocês, né? Algumas vocês já responderam, mas apenas mais algumas aqui, ó. Prometem que, se o Senhor Deus for servido, conservar a vida destes seus filhos até a idade da razão, hão de instruí-los na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? Vocês prometem ensinar-lhes a ler,
ensinaram Miguel e a Milena a ler, para que leiam por si mesmos a Santa Escritura. Vocês prometem orar por eles e com eles, servir-lhes vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e na correção do Senhor? Prometem? Prometem ler com eles a Bíblia e trazê-los à igreja com assiduidade, ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Prometem? Então nós vamos orar novamente agora, em específico pelo Miguel, pela Milena. Louvamos-te e bendizemos o teu nome, ó Deus, pela promessa que nos faz de seres o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes a tua promessa em referência a estas crianças que aqui te são apresentadas. Nós as dedicamos e as oferecemos a ti e pedimos-te que as recebas debaixo da tua proteção e sejas o seu Deus e Salvador. Regenera, santifica-as pelo teu Espírito Santo. Faze que quando elas chegarem ao uso da razão, te reconheçam e te adorem como único e verdadeiro Deus e Salvador, e te glorifiquem por todos os dias da sua vida. Incorpora-as, ó Deus, na comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenha parte em todos os benefícios da sua morte, ressurreição e intercessão como membros de seu corpo. Agrada-te dar a tua bênção para acompanhar o sacramento do batismo, que lhes vai ser ministrado em teu nome, por amor de Cristo, nosso Redentor. Amém. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Deus, mais uma vez, Pai, nós apresentamos diante do Senhor essa família querida. E agora, em especial, essas crianças, Miguel e a Milena, para que eles, desde pequenos, se interessem pela tua palavra, pelas coisas do Senhor, criem amor e gosto por virem à tua casa, aprenderem do Senhor aqui, e que o Senhor nos abençoe no seu crescimento, na sua saúde, na sua educação secular, mas principalmente que eles amem as Escrituras, e que quando chegarem à idade adulta, eles possam também professar a fé e continuarem nessa cultura cristã até o final das suas vidas. Abençoe essas crianças, toma nas tuas mãos toda essa família. Mais uma vez nós pedimos que eles possam encontrar nessa igreja uma família para ajudá-los a criar doenças, que eles possam ver em nós exemplos. Que o Miguel e a Milena tenham também aqui pais e mães nessa igreja para ajudá-los a andar nos teus caminhos, nas suas pegadas. Em nome de Jesus. Amém. Então nós damos as boas-vindas. Querido irmão César, esta igreja, pelo ano da sua igreja, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu não sei se alguém se preparou para ficar com as crianças no momento da mensagem, a Cirlei. Então agora vocês podem descer com a tia Cirlei, que será a professora de vocês lá na salinha, e nós vamos trazer uma mensagem aqui para os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 19. Se você puder ficar de pé.
Queremos agradecer os nossos visitantes nesta noite. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Depois da mensagem, a gente ainda vai cantar mais um hino. Verso 23 até o verso 29. Gênesis capítulo 19, 23 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Podem assentar. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar desse episódio, né? A destruição de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades, elas se tornaram proverbiais por causa dos pecados cometidos ali. Relacionamentos contrários à palavra de Deus, homem com homem, mulher com mulher. E Deus, na sua providência, né, mandou um juízo, um julgamento para essa cidade. Deus mandou 2 anjos com essa incumbência de subverter, de destruir essa cidade. Tal era o seu pecado, tão grave era o seu pecado. E é interessante aqui no capítulo 18, no capítulo 19 mesmo, mas antes, no capítulo 18, quando esses anjos encontram com Abraão, que era tio de Ló, né? E anunciam para Abraão que ele vai ser pai, não obstante a sua avançada idade, né, e de Sara também. E depois os anjos resolvem contar para Abraão também o que eles vão fazer com essas cidades. E o sobrinho de Abraão, Ló, morava lá. Então Abraão, preocupado com a vida de seu sobrinho, da sua família, Abraão faz algumas perguntas para Deus. Ele pergunta para os anjos, né, assim: Senhor, se porventura o Senhor encontrar 50 justos nessa cidade, o Senhor destruirá a cidade? Deus disse assim: se eu encontrar 50 justos, eu não destruirei. Aí Abraão, ele continuou: mas se o Senhor encontrar 45, ele disse: se eu encontrar 45, eu não destruirei as cidades. Ele disse: eu vou me atrever a perguntar mais uma vez, se o Senhor encontrar 40 justos na cidade, ele disse: eu não destruirei por amor aos 40. E aí ele disse: se o Senhor encontrar 30, eu não destruirei por amor aos 30. E se o Senhor encontrar 20, não destruirei por amor aos 20. Aí Abraão falou assim: eu vou me atrever a perguntar só mais essa vez. E se o Senhor encontrar 10 justos? E Deus disse: eu não destruirei por amor aos 10. E encerrou por aí. O fato é que Deus destruiu essas cidades porque nem 10 justos tementes a Deus havia nesta cidade. Então os anjos foram para lá.
Ao chegarem lá, nessa cidade, Ló vem receber esses anjos do Senhor e os hospeda na sua casa. E nos diz o texto que os homens daquela cidade observaram quando esses anjos chegaram. E à noite se aproximaram da casa de Ló e queriam que esses homens fossem colocados para fora para que eles abusassem deles em praça pública. Tal era o pecado, a gravidade do pecado das pessoas dessas cidades. E Ló então, diz para eles que eles eram seus hóspedes, estavam sob seus cuidados, que eles não deveriam fazer isso. Isso era uma forma de Deus chamar aquelas pessoas ao arrependimento. Foi uma oportunidade de Deus. Mas eles insistiram e disseram: nós não só faremos isso com eles, mas faremos a ti, pior ainda. E Ló argumentou: eu tenho 2 filhas, vou trazê-las, façam com elas o que quiserem, mas não façam com esses homens que estão sob meu teto. E eles disseram: não, nós vamos fazer pior até com você. Aí diz o texto que os anjos de Deus tomaram a providência. Eles feriram de cegueira aqueles homens. E durante toda a noite eles tentaram achar a porta e não conseguiram. E os anjos disseram para Ló: pegue a sua família, saia dessa cidade, porque Deus vai subverter, ou Deus vai destruir completamente essa cidade, porque o clamor desse povo chegou até mim. O clamor aqui não é que o povo clamava a Deus por misericórdia, não. O clamor era a orgia, a desordem que acontecia no meio daquelas cidades. Deus disse: eu tenho ouvido, tenho visto, e não há remédio para esse povo. Então, pegue a sua família e saia daqui imediatamente. Mas é interessante que o texto diz que Ló se demorava em sair. E quando ele fala isso para os seus futuros genros, ele tinha 2 filhas, que já tinham, talvez até já fossem casadas. Eles zombam de Ló, graceja com eles. Então, Deus fala para Ló sair imediatamente, mas ele demora. E o texto nos diz que foi preciso que os anjos o tomassem pela mão e os tirasse de lá. E Deus os tirou de lá através dos anjos, Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E Deus, através dos anjos, falou para eles: andem e não olhem para trás, de forma alguma. Se dirijam para as montanhas. E aí Ló disse assim para Deus: Senhor, tem uma cidade pequena aqui perto, então não deixe a gente ir para as montanhas, não deixe a gente ir para essa cidade. E os anjos permitiram: tudo bem, então vá para essa cidade, mas eu não posso destruir as cidades enquanto vocês não estiverem lá, estiverem seguros. Aí eles foram para lá, e diz o texto que amanhecia o dia, quando Deus fez chover do céu fogo e enxofre. Aqueles que procuram uma explicação para todos os acontecimentos da Bíblia vão dizer que isso foi um terremoto que aconteceu ali, ou foi um vulcão que entrou em erupção e subverteu a cidade. De qualquer maneira, é fato comprovado que naquela região tinha muito terremoto, E ainda que seja assim, aconteceu precisamente na hora que Deus disse que faria. Então, os liberais, aqueles que duvidam da palavra de Deus, eles procuram sempre uma explicação natural para todos os sinais que estão na Bíblia, tirando o caráter de sobrenatural do que acontece. Mas o que aconteceu ali foi uma intervenção de Deus, e Deus destruiu aquela cidade, fogo e enxofre, não sobrou nada. Alguns dizem que é difícil localizar onde estavam essas cidades, mas muitos suspeitam que é onde está a região do Mar Morto, que ela está no fundo do Mar Morto. E o texto nos diz também que quando Deus destruía as cidades, a mulher de Ló olhou para trás
E essa é uma história que ficou assim bem conhecida, né? E ao olhar para trás, ela se transformou numa estátua de sal. O Senhor Jesus, quando está falando depois no sermão escatológico do fim dos tempos, ele cita esse episódio. Sodoma e Gomorra se tornaram cidades proverbiais no que diz respeito a exemplo do juízo de Deus. Então, quando Jesus está falando sobre a sua volta, no fim dos tempos, no fim do mundo, ele fala que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no juízo do que para vós, falando de Cafarnaum e de Tiro e Sidom, cidades onde Jesus operou sinais, milagres. E Jesus disse: se lá eles tivessem tido essa oportunidade que vocês estão tendo aqui agora, eles teriam se arrependido. E quando Jesus avança um pouco mais nesse discurso do fim dos tempos, ele fala que quando as coisas estiverem feias, quem estiver no campo não volte atrás, não volte a buscar um bem que está dentro de casa, porque isso seria fatal. E aí Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Judas também, na sua carta, a carta de Judas, que está antes do Apocalipse, ele vai citar também Sodoma e Gomorra e vai citar o exemplo da mulher de Ló. O apóstolo Pedro também, quando fala sobre o fim dos tempos, ele cita esse episódio, chamando-nos a atenção para que nós precisamos nos voltarmos para Deus, diante da gravidade que é a volta de Cristo, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção aqui, extrair daqui algumas aplicações, para nós. Assim como aquelas cidades estavam mergulhadas no pecado, na vida absolutamente contrária à vontade, aos princípios de Deus, e aconteceu esse julgamento, as cidades foram subvertidas, Deus avisou que faria. Da mesma forma, o mundo que nós vivemos está reservado, diz a Bíblia, para um grande julgamento de Deus. Diante do que virá, aquilo lá é apenas um pequeno modelo, uma pequena amostra do juízo de Deus. Tanto que Jesus citou, Pedro citou, Judas também citou na sua carta. É uma amostra, serve de exemplo para nós. Da mesma forma, uma outra coisa que eu destaco é a misericórdia de Deus, porque Deus disse que se houvesse justos naquela cidade, Ele não subverteria, mas não havia. Ninguém temia a Deus, ninguém buscava a Deus. Deus, diz o texto, que na sua misericórdia, quando Ele destruía as cidades, Ele lembrou de quem? De Abraão, e por isso Ele não destruiu Ló, seu sobrinho. Aqui eu chamo a sua atenção para a importância das pessoas levarem Deus a sério na família, porque a bênção de Deus respinga, ela estende para os descendentes. Por causa de Abraão, Ló foi poupado, e as suas filhas também. Uma outra coisa que eu chamo a sua atenção, porque o texto não encerra aqui, se a gente continuasse lendo, a gente vai perceber aqui que as filhas de Ló fizeram um negócio muito estranho. Isso resultado já da vida que elas tiveram naquela cidade promíscua, afastada de Deus. Elas embebedaram o próprio pai Ló, tiveram relacionamento com ele para suscitar descendência, para que o nome dele não morresse. Isso que elas fizeram foi um pecado terrível, incesto, pecado do incesto. Ló estava bêbado, ele não percebeu, diz o texto, mas elas fizeram isso. E aí nasceram 2 filhos desses relacionamentos que levaram 2 nomes, Moabe e Amon, que se tornaram inimigos de Israel para o resto da vida. Veja como as coisas acontecem. Ló escolheu morar numa cidade que não temia a Deus, que tinha um comportamento longe de Deus. E isso afetou profundamente a sua família. A mulher de Ló, quando olha para trás, aqui tem uma outra mensagem muito importante, porque não é uma simples olhada
O olhar para trás aqui significa que aquela mulher, que muito provavelmente era daquela cidade, amava aquele estilo de vida e estava pesarosa em deixar para trás aquele modo de viver. Irmãos, nós quando nos convertemos, confessamos a Cristo, a gente precisa tomar uma resolução de não ficar com saudade do pecado. Jesus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quando a gente lança a mão, a gente confessa a Cristo, Lucinéia César, como Senhor e Salvador, a gente tem que olhar para frente, olhar para Cristo, fixar os olhos nele e não ficar com saudade daquela vida errada que em alguns momentos todos nós, antes de Cristo, tivemos. Tem alguns pecados que às vezes a gente aprende a gostar tanto que fica difícil arrancar da nossa vida, e a gente precisa concentrar na nossa profissão de fé, colocar os olhos em Cristo e fazer essa corrida olhando para Ele, e não saudosos de uma vida que nós tínhamos antes de Cristo na nossa vida. Um exemplo disso também é o povo de Israel. Quando caminha pelo deserto, vira e mexe, eles reclamavam de Deus, tinham saudade da vida no Egito, vida pecaminosa. Deus está libertando o seu povo para levar para uma terra boa, ampla, fértil, terra da promessa de Deus, mas eles têm saudade da cebola, do alho, da carne que eles comiam no Egito, em outras palavras, daquela vida de escravidão, no pecado. Eles ainda tinham saudade. Então, isso aqui fica como exemplo para nós. Uma vez abraçando a fé em Cristo, prossigamos, marchando, olhando para Cristo, porque a nossa felicidade, nosso tesouro, não está aqui. Nossa morada definitiva, singular, abundante, nossa vida abundante não é aqui. Aqui a gente pode ter até momentos agradáveis, de alguma felicidade, mas, irmãos, essa vida aqui é permeada de tristezas, de lágrimas, de lutas. É um vale difícil de atravessar. A vida plena é lá, é com Deus, é com Cristo. Então a gente tem que fixar nisso a nossa atenção, o nosso pensamento, a nossa busca. E a gente percebe muito nitidamente na vida das pessoas o contrário. Quase todo mundo só pensa aqui, nas coisas temporárias, pensa pouco nas coisas do alto, não busca tanto essa vida com Deus. E é justamente por isso que a palavra de Deus está sempre nos advertindo: pensai nas coisas do alto, nas que não se veem. Seu tesouro, o tesouro do crente, o verdadeiro tesouro, a sua herança é lá, não é aqui. E é por isso que a gente sofre, porque infelizmente a gente acaba focando mais do que deveríamos aqui, no agora, nas coisas desse tempo. E às vezes, infelizmente, nós ainda temos saudade de certos comportamentos pecaminosos. Não deve fazer mais parte na vida do crente. Ele deve lutar contra isso, como nós vimos hoje aqui pela manhã, a luta do crente contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. A maior luta do mundo é a nossa, César e Lucinéia, é essa que nós abraçamos como crentes. Nós passamos a lutar contra a nossa natureza pecaminosa, contra as filosofias do mundo que desagradam a Deus, e contra o diabo, que ainda lhe resta algum poder para nos prejudicar. O crente não perde a salvação, em absoluto, quem o salva é Cristo. Mas o crente pode viver uma vida pequena, uma vida mesquinha, e ele pode trazer muitos problemas para si mesmo, para a sua família, para a sua igreja. Então ele tem que focar nas coisas de Deus, do alto. E ele tem que lançar a mão dos recursos que Deus deixa à sua disposição. A leitura da palavra constantemente. A frequência à casa de Deus para ouvir a pregação, para ouvir os estudos. Participar da Santa Ceia, esse sacramento. Vocês agora se tornaram membros da igreja através do sacramento do batismo. Daqui a uns dias haverá o sacramento da ceia,
recebemos Cristo pela fé, nos fortalecemos, e nós precisamos disso porque a nossa corrida não é fácil, é cheia de obstáculos, mas o crente tem a graça de Deus com ele, e tem as ferramentas, e tem o auxílio da parte de Deus. Do contrário, ele não chegaria, ele olharia para trás de uma maneira fatal, né? E ele seria destruído, como foi a mulher de Ló. Então, irmãos, a gente poderia extrair dessa passagem aqui inúmeras aplicações mensais para nós. Eu destaco dentre essas que eu mencionei aqui. Que Deus nos ajude para que a gente fuja do pecado. Se há um cenário que te convida, Ló cometeu esse erro, né? Ele, ao invés de ir para a montanha, como Deus recomendou, ele foi para uma cidade pequena, ele até depois passou a chamar Zoar, aquela cidade era uma cidade pequena, mas que também já tinha sido influenciado pelo comportamento de Sodoma e Gomorra. Depois ele foi para a montanha com medo de que aquela cidade também fosse subvertida como as outras foram. Que Deus nos ajude a fugirmos dos meios pecaminosos, porque não traz benefício para nós. Como eu disse hoje de manhã, o pecado pode soar atraente, ele pode trazer um prazer imediato, mas não vale a pena pecar. O resultado é amargo, sempre foi, porque o pecado, ele é a nossa maior desgraça, né? Ele que nos afastou de Deus. Então fuja disso, fuja de Sodoma e Gomorra. E uma vez abraçando Cristo, não fique saudoso de comportamentos que desagradam a Deus. Mortifique isso na sua vida. Priorize olhar para frente, para Cristo. Eu entendo, e eu sempre falo aqui que ninguém pode viver melhor, ter uma vida mais bonita do que o verdadeiro crente, independente da sua idade. Se você é jovem, o momento de se entregar a Cristo, confessar Jesus é agora, porque você tem a vida pela frente para viver bem, porque você vai aprender convivendo com a palavra de Deus os princípios que vão fazer com que você tenha uma vida bonita. Você vai evitar muitos problemas na sua vida. Ninguém perde por levar a sério os princípios da palavra de Deus, em absoluto, ele ganha. Eu louvo a Deus porque com meus 18 anos eu conheci este evangelho, me enveredei por esse caminho e graças a Deus permaneço até hoje. Hoje tento ajudar outros a trilhar a mesma senda, o mesmo caminho, de estreito, apertado, difícil, mas é o melhor caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Deus aplique ao nosso coração essa palavra e nos ajude a fugir de Sodoma e Gomorra e focar os nossos olhos no nosso Deus, no nosso Salvador, né? Na herança que está reservada para o crente. E aí a gente vai prestar ao nosso mundo a contribuição ideal, correta, enquanto nós estivermos aqui nesse mandato temporário, mas com a perspectiva de entrarmos na cidade celestial, naquela morada que Jesus foi preparar para aqueles que o esperam, né? Que confiam nele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar e recebermos a bênção. Essa semana é a semana de oração, irmãos. Sim, não tem problema nenhum. A gente não pode reunir ainda nas casas, mas a gente tem feito pela internet, né, as nossas reuniões, todo dia às 19h30. Eu disse que nós cantaríamos um hino, né, então vamos cantar um hino 93 do nosso inário, e enquanto cantamos, se alguém trouxe o seu dízimo, a sua oferta, terá a oportunidade de depositar, e esse hino de maneira especial, pela experiência hoje do Cineio do César, eu gosto muito deste hino. Eu acho que ele cabe muito bem nessa ocasião. O 93. Firmeza na fé.
Pedir a Luzia ou a Silvânia nos ajude aí com o microfone. Pode ser no Ré. Não, somente põe a minha fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, né? Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. Deus nos ajude a sermos assim, né? Breve, se Deus quiser, nós teremos outras pessoas aqui também fazendo a profissão de fé, recebendo o batismo, né? Temos outros irmãos se preparando para isso e esperamos esse ano recebê-los também aqui. Zé Roberto, o Aderson, também a sua mãe, né? A Lisa, outros irmãos aí já se preparando. E outros que quiserem também, podem nos procurar, a gente vai fazer os estudos, né, direitinho, como a gente fez com a Lucinéia e o César. Acho que foi mais de um ano, né, estudando juntos aí o livro. Os nossos encontros foi uma bênção. Foi uma bênção. Pedi a Luzia para fazer esta última oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que passamos aqui ouvindo a Tua palavra. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Queremos, ó Deus, te agradecer pela Tua bendita palavra, te agradecer, Senhor Deus, pelos ensinamentos, pelas correções que a Tua palavra nos traz. O Senhor nos abençoe, Senhor Deus, nessa semana de trabalho que começaremos amanhã. Que o Senhor nos ajude, Deus, a sempre estarmos firmes, ó Deus, e gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que nós jamais nos esqueçamos, ó Deus, de que andar nos Teus caminhos é o melhor caminho que a gente pode andar. Que o Senhor nos ajude a não desviarmos dele, Senhor Deus. Não deixe que o inimigo nos atrapalhe, que o inimigo, Senhor Deus, tenha vez nas nossas vidas. Queremos te pedir que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a família da Lucinéia e do César, que hoje começam a fazer parte, Senhor Deus, como membros professos dessa igreja. Eles já são membros há muito tempo, Senhor Deus. Que o Senhor os abençoe. Abençoe, Senhor Deus, os seus filhos, que eles possam ser sempre exemplos dos seus filhos, ó Deus. Senhor, sustente, Senhor Deus, cada família aqui. O Senhor conhece cada necessidade.
Que o Senhor proteja, guarde e livre de todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão, a companhia, a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um dos irmãos e irmãs, sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Se fosse numa outra oportunidade, a gente faria uma festa, viu, Lucinéia? Mas para frente a gente faz, se Deus quiser, aqui no nosso salão, né? Para comemorar esse momento.